irmãs. Mas Deus tem trazido ao meu coração a respeito desse grupo das mulheres empoderadas, desse tema Mulheres Empoderadas. E eu tenho perguntado isso a Deus e Ele tem dado só uma direção. A gente é ser humano, a gente é falho, às vezes a gente fica querendo inventar, criar, né, organizar mais, fazer uma florzinha, mas Deus ele é muito simples na grandiosidade dele. E o que ele tem trazido ao meu coração, eu queria trazer isso à memória das irmãs, porque é algo tão tremendo, é algo tão especial, é algo tão magnífico, sabe? Que eu preciso falar disso para vocês. Na verdade, é o quanto você, mulher, é tão valorosa, tão especial. Sabe, amadas, é algo que Deus, eu creio que é um dom. E eu sou muito agraciada, porque às vezes eu sinto, sabe, é como se Deus me permitisse sentir aquilo que está no coração dele em relação a algumas situações, algumas pessoas. E ele tem trazido ao meu coração esse sentimento assim de o quanto a mulher, o quanto você, mulher, é tão valorosa, é tão preciosa, é tão amada. E o inimigo das nossas almas, ele tem feito com que isso se perca. O inimigo das nossas almas, diabo, Satanás, de todos aqueles, né, os enviados dele, ele tem sido enviado nessa terra para destruir o propósito de Deus a respeito da vida das mulheres de uma maneira tão forte, que se nós não nos reposicionarmos naquilo que Deus já nos chamou para ser e estar, é como se perdêssemos a batalha. E o assunto batalha espiritual, embora muitas das vezes as pessoas não gostem de falar, infelizmente, como eu iniciei falando, né, eu já me mudei muito, não são todas as igrejas que falam sobre isso. A maioria não fala, infelizmente. E a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade, ela cabe de uma maneira tão gigantesca, no sentido de que existem pedacinhos, são fragmentos da vida que se a gente parar para analisar, tipo assim, qual é essa verdade? Por exemplo, qual é a minha verdade? Existem verdades absolutas. Eu como coach é algo assim tão grandioso que a gente vai percebendo, eu sou internacionalista também. E nós compreendemos que o mundo ele é feito de tantas culturas, tantas pessoas diferentes, é um movimento, né? Como se fosse uma onda do mar que vai e vem, as pessoas se misturam, os seres se misturam e são muitas etnias, muitas religiões e nós precisamos sim estarmos conectados com aquilo que a palavra de Deus fala, mas até nisso, meu Deus, quanta compreensão diferente. Existem evangélicos que existem compreensões diferentes com essa minha andança. Deus tem me permitido ver isso de maneira muito mais próxima. E como coach, a gente percebe também isso, né? Estudando a fundo as técnicas, o ser humano, quem é psicólogo também pode falar um pouco mais profundo sobre isso. Somos seres tão especiais, tão únicos, tão diferentes. Uma mesma família tem vários filhos, mas cada um tem uma maneira de lidar, de pensar, de crer. Eu tenho 3 filhos e, meu Deus, como eles são diferentes, não é? Então, eu creio que nós devemos ter assim muito cuidado, muito amor para perceber esse movimento, não é? E hoje vi uma palavra, eu estava pensando sobre quando eu fosse falar com vocês sobre isso. Deus agiu na vida de Moisés de uma maneira, e de Davi de outra, e de Abraão de outra, não é? E eu até dei uma pesquisada para falar para vocês, mas não deu tempo. Eu não sei se vocês já viram a respeito disso na Bíblia. Jesus Cristo, se não me engano, é ele que... Não, eu não me lembro qual é, faz muito tempo que eu li, preciso pesquisar para falar com precisão. Mas assim, diz a palavra de Deus que existem vários, eu não sei agora, eu sou muito ruim de números e nomes, gente, me perdoe, mas eu sou muito ruim, eu posso ter ouvido várias vezes, mas eu me esqueço, eu tenho uma memória muito ruim sobre isso. Mas assim, a quantidade de livros, mas muitos outros foram escritos, muitas histórias a mais foram escritas e que não caberiam todas na Bíblia. Isso é falado na Bíblia, eu não sei, mas vou pesquisar e falo para vocês. Então, na verdade, e as nossas histórias, se você analisar as igrejas, cada um tem um perfil. Já reparou isso? Uma de repente ela fala sobre o amor, a outra fala sobre libertação, a outra fala, por exemplo, sobre
meu Deus, assim, sobre princípios, sobre base, sobre paternidade, sobre os 5 ministérios. Gente, é lindo, é grandioso, sabe? Assim, então, o meu ponto de vista, eu falo de mim, Alessandra, eu já participei de algumas igrejas, já tive várias experiências, já participei, já tive experiência pessoal minha, por exemplo, de ter experiência com Deus e falar, por exemplo, com uma liderança, por exemplo, estou tendo uma experiência X, né? O Espírito Santo de Deus. Mas a pessoa não estava tendo aquela experiência, nunca tinha tido, nunca tinha visto, então ela não conseguiu me orientar a respeito. Só depois que eu amadureci mais a respeito daquela situação, que eu percebi então o que era, aprendi, amadureci. Deus, ele vai nos conduzindo, né? E entendi que nem todos têm o mesmo chamado. Nem todos vão ter entendimento daquele chamado que Deus tem na tua vida. Muitas das vezes nós perguntamos para A, perguntamos para B, mas meu Deus, quem é que pode discernir o que é que está no coração de Deus a teu respeito, mais do que você mesma? Deus tem trazido um propósito no teu coração, por exemplo, de interceder por vidas, por amar outras vidas, por abençoar financeiramente vidas, sabe? De repente Ele não estará colocando na vida de outras pessoas. Então aquele desejo que queima, que arde no seu coração, mulher, é teu, é propósito do Senhor na sua vida. Então vamos amar, vamos cuidar, vamos abençoar. Muitas das vezes foi colocado hoje também no grupo algo sobre o quanto os pastores pagam um preço de sangue muitas das vezes pelas ovelhas, e eles são tão crucificados. São seres humanos como eu e como você. Quando nós nos colocamos numa posição de liderança, né, é aí que nós vamos perceber então que nós somos seres humanos também. E muitas das vezes nós, como seres humanos, não conseguimos ser 100% naquilo que até mesmo nós acreditamos, mas quantas vezes nós levantamos, quem sabe, tipo, acreditando muito bem, muito feliz, mas vai caindo o dia, coisas acontecem nas nossas vidas e a gente vai se entristecendo, perdendo às vezes a força, né? Precisando de uma motivação maior, e vem o outro, então nos empurra um pouquinho. Então eu creio e que nós devemos viver dessa maneira, um abençoando o outro, porque nós somos um corpo, um corpo, um corpo. Eu sou evangélica, mas, por exemplo, eu sou muito apaixonada nas ministrações do Padre Fábio de Mello. Gente, como me edifica. E alguns outros padres, inclusive. Que coisa mais tremenda. Então, eu creio que essa divisão que muitas das vezes nós fazemos está no coração, né? Existe, acho que é um ditado que dizem, e ultimamente eu tenho ouvido muito sobre isso, que a beleza está nos olhos de quem vê, né? Muitas das vezes nós estamos com o coração tão amargurado, tão entristecido, tão sequinho, né? Talvez maltratado, que nós não conseguimos ver a beleza nas coisas. E nós precisamos aprender a avaliarmos, por exemplo, igreja X ou igreja Y, né? Nossa, eu não penso dessa forma, mas o que ela tem feito pelo povo? O que ela tem construído? O que ela tem restaurado? O que ela tem transformado? Né? Que possamos ter esse coração. A palavra de Deus diz também que o maior de todos os mandamentos é o amor. Quando nós amamos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu amo o meu próximo, o que é meu próximo? É o meu próximo. Não é a minha família, o meu pai, meu filho, aquelas pessoas que estão próximas, na verdade, que eu amo. Meu próximo. Né? De repente, meu próximo pode ser o rapaz que me atende na padaria, meu próximo pode ser o rapaz que é o motorista do táxi, do Uber, né? O meu próximo, eu vou estar em contato com essas pessoas, eu passo no supermercado, no caixa do supermercado. Eu amar a pessoa como eu amo a mim mesma, eu cuidar dela como eu gostaria de ser cuidada, eu amar ela como eu me amo. Né? E quando a gente ama, a gente cuida, a gente protege, a gente poupa, a gente acredita. Mães que têm filhos, por exemplo, que são drogados, teria tudo para dizer assim, vou colocar para a rua, mas não coloca por quê? Porque ama,
Se bobear mais do que a si mesmo, então vai acreditar, vai investir, vai apostar. E quantas vezes nós cristãos não fazemos esse papel, né, de amar o outro como amamos a nós mesmos? Então, que nós possamos ter esse coração assim leve, que nós possamos ter esse coração de amor transbordante. Se você tem um problema, uma dificuldade, uma divergência com o outro, abre o teu coração para ouvir, né, o que o outro, qual é o ponto de vista do outro, por que o outro acredita assim, porque o outro acredita diferente de você, não significa que ele é teu inimigo. Gente, vamos abraçar, vamos amar, vamos, sabe, praticar a palavra de Deus. O que adianta eu conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus de frente para trás, de trás para frente e não colocar em prática? Vamos colocar em prática a palavra de Deus, sabe? Nessas minhas andanças em igrejas, infelizmente, a gente acaba vendo muitas situações. E tem igrejas que a gente não tem prazer de estar dentro. Que a gente entra na igreja, os irmãos, a gente costuma chamar o evangélico pelo menos de irmãos. Irmão, né? Fale com o teu irmão, dê boa noite pro teu irmão, diga como ele está lindo hoje, né, irmão? Que não consegue se olhar no olho e dizer: oi, boa noite, a paz do Senhor. Ou seja, né? Conhece a palavra, vai para a igreja, lê a palavra, mas não pratica a palavra, não pratica os mandamentos. O que é conhecer a Bíblia? Vamos falar de demônio? Né? É mais um detalhe, não é detalhe, é uma coisa muito importante que nós mulheres precisamos entender, que precisamos ser mulheres fortes, que precisamos sim nos posicionarmos como mulheres empoderadas. Precisamos nos posicionar como mulheres empoderadas que batalham um bom combate, né? Amamos, cuidamos, protegemos, mas como estaremos protegendo e cuidando se nós não soubermos quem verdadeiramente é o nosso inimigo? Nosso inimigo não é o irmãozinho que vai para a igreja, que senta do nosso lado, do outro lado, que de repente a gente não vai muito com a cara, porque parece meio snob, porque não parece comigo, porque não convive com os meus. O nosso inimigo é Satanás e seus demônios. Verdadeiramente é Satanás e seus demônios. A palavra de Deus fala isso. Se você ler a palavra de Deus, você vai perceber que está escrito lá, né? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os espíritos e potestades que agem na região celestial, nos céus, nos ares. Existem cidades que têm demônios territoriais. Gente, esse assunto de demônios é algo tão importante. Todo cristão deveria passar por uma aula profunda sobre isso, sabe? Para poder não sermos negligentes. Muitas pessoas têm morrido. Deus já me deu uma revelação de visão que pessoas estavam indo para o inferno porque a igreja não estava fazendo nada a respeito, porque estavam dentro de uma igreja lá de camisinha, né, gravatado. E é muito bom, ele disse para mim, é muito bom estar numa igreja reunida, é muito lindo, né? Cantar, louvar. Eu estava num culto maravilhoso de uma campanha lá de um congresso de 5 dias. No último dia, Deus me trouxe essa visão. E ele me mostrava, eu via pessoas indo para o inferno. Ele falou: olha a quantidade de pessoas que estão indo para o inferno nesse momento. Aprisionadas, eles estavam aprisionados, indo para o inferno naquele momento. E o que a igreja tem feito a respeito? Então, queridas, vamos nos levantar, vamos nos posicionar, vamos parar de brigarmos entre nós, entre as denominações, quem está certo, como faz, tem lencinho, se não tem. Se Deus quer usar com lencinho, glória a Deus. Se as pessoas estão sendo curadas, libertas com lencinho, louvado seja o Senhor, vamos louvar porque somos do mesmo time. Amém? Que sejamos filhas, que sejamos sábias, que sejamos mulheres verdadeiramente empoderadas, não empoderada para mandarmos no marido, para mandarmos sermos melhores do que os vizinhos, mas sermos empoderadas para realmente estarmos nos posicionando em relação ao inferno e conquistar de volta a nossa família e as famílias que estão perdidas por aí. Amém? Tá um pouquinho longo o vídeo, mas era isso que eu queria passar para vocês. Já faz muito tempo que eu tô querendo gravar, esperando assim, de repente, um material melhor, mas vai assim mesmo, que eu sei que a mensagem foi mandada e eu espero que vocês estejam
cada dia mais edificadas na palavra de Deus. Leiam mesmo, vamos ler cada vez mais. Temos que conhecer a palavra de Deus, sim. Temos que orar, jejuar, ler, meditar na palavra diariamente. E quando nós meditamos na palavra, na verdade não é o que nós lemos, é aquilo que o Senhor vai te revelar. Leia a palavra, nem que seja um versículo por dia, e vai pedindo graça para o nosso Senhor e Salvador, para que Ele possa estar assim, instigando o teu coração, para que você tenha mais vontade, mais desejo, mais fome da presença dEle, que Ele vai te dar. E se você ainda não tem discernimento da palavra, peça que Ele te dá. A palavra de Deus diz, aquele que pede, recebe. Aquele que tem falta de sabedoria, que peça. Eu pedi um dia, porque realmente quando eu comecei lá atrás a Bíblia, há muitos anos, eu lia, não conseguia compreender, e eu falei, Senhor, eu quero muito, e Ele me deu que eu estou fazendo as coisas, Deus vai trazendo, sabe, revelações, eu só estou maravilhada com isso, e eu quero ver todas as mulheres, por onde eu passar, que elas possam ser impactadas com esse poder, com essa presença, sabe, com essa soberania de Deus, que nós possamos ser olhadas no mundo espiritual e que o inimigo possa ver, falando, nossa, lá vem a mulher empoderada em Deus, que venha cheia do fogo, cheia da autoridade, cheia da santidade do Senhor, cheia do conhecimento da palavra. Amém? Louvado seja o Senhor. Amo a sua vida. E esse ano será um ano de muita direção do Senhor, viu? Que você se posicione naquilo que Ele tem te chamado para ser e estar. Estou aqui, vamos crescer, vamos ter unidade para crescer, para sermos uma base forte. Amém? Beijo no seu coração, Deus nos abençoe, em nome de Jesus.